Fala galera, bem-vindos ao Alicerces da História. Meu nome é Fábio Ribeiro e esse vídeo aqui é um pedido de vocês lá no meu Instagram, @Alicerces da História. A gente está fazendo um mini simulado aqui, 4 questõezinhas sobre a Guerra do Paraguai, para você revisar ou aprofundar alguns temas importantes desse que é o maior conflito armado da América do Sul. Então, você pode me seguir lá no Instagram, trocar uma ideia comigo, tem no TikTok também. Eu sempre tento responder todo mundo na boa. Coloca aqui seu comentário de dúvida. Vamos nessa! Aqui no Alicerces da História você tem o maior conteúdo gratuito da internet em história para preparação para concursos militares, para as provas de vestibular, enfim, também para a vida, porque história é isso. Guerra do Paraguai é o maior conflito armado que o Brasil já vivenciou e que a América do Sul já vivenciou. O Brasil, claro, sendo protagonista nessa guerra, o Brasil lutou na Segunda Guerra Mundial, que é maior do que, logicamente, a Guerra do Paraguai, mas não foi protagonista na Segunda Guerra. Aqui a gente foi a guerra que, segundo alguns historiadores, é a guerra nossa, a guerra do Brasil, a guerra da Argentina, a guerra do Uruguai, a guerra do Paraguai, não a guerra da Inglaterra. Durante muito tempo foi assim que ela foi explicada. Isso não é mais uma forma de explicação do que é a Guerra do Paraguai. Então, 4 grandes questões para a gente lembrar de assuntos aí referentes a esse grande tema, que é a Guerra do Paraguai ou a Guerra da Tríplice Aliança. Vamos lá! Começando já com uma charge que aparece muitas vezes em questões. Eu já vi ela aparecendo no Enem, no Colégio Naval, e pode aparecer também, quem sabe, na prova da sua escola ou a que você está se preparando aí de concurso. É uma charge do Ângelo Agostini, de época, né, do jornal A Vida Fluminense, que mostra ali um escravizado retornando dos campos de batalha, e ao retornar dos campos de batalha, ele vê sua mãe, ele vê seus iguais, ele vê seus semelhantes ali levando chibatadas num contexto muito complexo. O mesmo negro que luta pelo Império na Guerra do Paraguai é um negro que é escravizado muitas vezes por esse mesmo Império. Então, 1, 2, 3 e 4. 1. É no contato com as tropas aliadas que o exército toma consciência de ser um dos pilares da sociedade escravista. Olha, interessante. O exército, ele é um pilar da sociedade brasileira no Império. Ele se profissionaliza na Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai é um divisor de águas. O Brasil entra no auge e sai na crise. O Império Brasileiro não é mais o mesmo após a Guerra do Paraguai. Isso muito em conta da nova interpretação que o Exército Brasileiro vai ter de sua própria característica. Ou seja, o Exército Brasileiro ele vai olhar para aquele contexto e vai dizer: agora eu sou protagonista, eu sou profissional, eu aprendi com a guerra a importância de ter um sistema de logística, de ter uma profissionalização, e eu começo a questionar também o fato da escravidão ainda acontecer. Muitos ex-militares ou ainda militares na ativa que haviam lutado na Guerra do Paraguai se tornaram republicanos mais para frente. Isso mostra para a gente um fator de contestação do que o Império representava. O Império, para os militares, isso vai ser chamado de questão militar, era visto muitas vezes como um entrave ao seu desenvolvimento, ao seu maior poder político, porque os militares voltam da guerra com prestígio, prestígio social, mas não com poder político, porque o imperador travava esse poder político dos militares naquele contexto. Então, o exército ele toma consciência de sua importância com a guerra e, claro, a gente vivia uma sociedade escravista. É lógico que o exército vai questionar essa vigência. Beleza? A 1 ela está certinha. 2, no final do segundo reinado, o exército se consolida e se torna agente de transformação política. Olha, isso é bem interessante. Quem é que dá o golpe que retira o imperador Dom Pedro II do poder lá em 1889, no dia 15 de novembro? É o Exército Brasileiro. Isso é bem importante. O Exército Brasileiro, junto com os cafeicultores paulistas, que forçam ali a retirada do imperador na proclamação da República. Se você quiser dar uma parada aí e ler a questão antes de pegar essa explicação, que eu já vou explicando direto para não ficar longo o vídeo, não vou te dar esse tempo, tá? Vou te lembrar, toda terça-feira a gente faz live, a gente está fazendo primeiramente umas lives para a UERJ e depois para a UERJ, para a ESA, que vai ser agora na primeira semana de outubro, e na semana que vem a gente já começa aí as lives para a UERJ, né? Que também vai acontecer em dezembro, e o Enem, que também acontece em novembro, são provas que têm um carinho especial também aqui no Alicerces. Então, a 1 e a 2 a gente pode julgar como verdadeiras. 3, até o final do Império, o Exército mantém fiel à defesa da ordem sociopolítica, não aderindo às novas ideias republicano. Não, pelo contrário, ele vai aderir a esses ideais republicanos. A 3 ela está errada.
4. Soldados negros constituíam um contingente inexpressivo nas tropas brasileiras contra a Zona Norte. Mentira. A gente tinha uma grande parte do exército formado por pessoas negras. Cuidado, nem todo negro no Brasil Imperial era escravizado. Apesar de todo negro no Brasil Imperial ser, ou praticamente todo negro no Brasil Imperial, ser subjugado, ser tratado de forma desprezível pela força política e pela elite brasileira da época. Mas a gente confunde muito. Não é o fato do camarada ser negro que já coloca ele ali no Império Brasileiro como um escravizado, tá bom? A sociedade ela era escravocrata, ela era racista, ela era marcadamente clara nesse sentido, mas a gente não pode confundir isso. Muitos soldados negros que lutaram na Guerra do Paraguai não haviam sido escravizados. Outros foram alforriados, sim, claro, para lutar na guerra. Então, a 1 e a 2 são as únicas corretas, o gabarito é a letra A, de alicerces da história. Segunda questão aqui na tela, ó, já deixa seu like, vamos comigo. Analise as afirmações sobre o contexto histórico da Guerra do Paraguai. O Paraguai era governado por Francisco Solano Lopes e o Brasil era governado pelo imperador Dom Pedro II. Sim, importante, Solano Lopes no Paraguai, presidente paraguaio, o imperador brasileiro Dom Pedro II. No Uruguai nós tínhamos Venâncio Flores. Na Argentina, o Bartolomeu Mitre, que era, inclusive, durante uma fase da guerra, o chefe do exército aliado. O exército aliado é o exército formado por Brasil, Argentina e Uruguai. Perfeita 1. 2. O início da guerra está ligado à invasão da Argentina por tropas brasileiras, derrubando o presidente eleito pelo Partido Blanco e colocando o candidato do Partido Colorado no poder. Se você troca a Argentina por Uruguai, tá certo. Porque em 1864, o Brasil invade o Uruguai, faz uma intervenção na Guerra Civil Uruguaia, tira o Aguirre do poder, que era do Partido Blanco, coloca o Venâncio Flores do Partido Colorado. O Brasil tinha esse costume de intervenções em rebeliões, ou em revoltas, ou em guerras civis no Uruguai. Então a 2 está fora. 3. Contra o Paraguai, os governos argentino, uruguaio e brasileiro formaram a Tríplice Aliança, perfeito, em 1º de maio de 1865, formação desse exército da Tríplice Aliança. 4. O resultado dessa guerra para o Paraguai foi não ter jamais se recuperado desse desastre militar. Sua população masculina foi praticamente dizimada, ativa, né, a população ativa masculina. Para o Brasil, significou o fortalecimento do exército e a contratação de novos empréstimos, aumentando a dívida externa para compensar os gastos da guerra. Olha, a 4, ela é uma boa alternativa. Então, tá tudo certinho. 1, 3 e 4. O gabarito, letra C de sistema. C de selva. Boa! A 1 tá certo. A única que tá errada aí é a 2, porque ele colocou a Argentina e não o Uruguai. Beleza? Vamos para a próxima. Terceira questãozinha, a Guerra do Paraguai foi o maior conflito armado que a América do Sul já viu e tal. Devido por rivalidades históricas na região, como disputas territoriais e diplomáticas, a guerra deixou grandes marcas no Império Brasileiro. Entre as consequências desse confronto para o Brasil, podemos citar uma guerra que vai de 1864 a 1870. Claro que ela deixa grandes marcas. Toda guerra ela é ruim até para quem vence, né? Em cenário geral, porque você gasta dinheiro e você perde pessoas. E uma vida ela já é o suficiente para poupar o quanto dinheiro for possível. E, infelizmente, a Guerra do Paraguai levou muita gente à morte. A maioria deles morreram por falta de comida ou por doenças, não diretamente por conflitos, mas foi uma guerra muito violenta também. Então, vamos lá. Consequência da guerra para o Brasil. Fortalecimento do governo de Dom Pedro II? Não, ele perdeu força. B. Estabilização financeira das contas públicas? Pelo contrário, o Brasil passa a dever mais, pega empréstimo com a Inglaterra. Professor, você falou que a Inglaterra não ajudou o Brasil na guerra, não fez a guerra acontecer contra os paraguaios. Cuidado! Uma coisa é a Inglaterra não ter causado a guerra, porque tem uma parte da historiografia, alguns historiadores tentaram explicar sim a história da guerra. A Inglaterra quis fazer a guerra, juntou Brasil, Argentina e Uruguai para atacar o Paraguai, que é independente, que é autônomo. O Paraguai tinha um bom desenvolvimento para o tamanho que ele tinha, mas não podemos achar que os paraguaios eles teriam condição naquele cenário de ser uma grande potência. Uma coisa é importante, depois que o conflito está iniciado, todo mundo percebia que quem ia vencer seriam os aliados. Eram 3 contra 1, o Paraguai tinha perdido seus melhores homens, bloqueado na Batalha do Riachuelo, ali na Argentina, não dava mais para os paraguaios. Então, obviamente, a Inglaterra só vai emprestar dinheiro para esse lado do conflito. E o Brasil vai se endividando cada vez mais, inclusive se endivida com a Argentina. C. O fortalecimento político do exército brasileiro.
Olha, cuidado, né? Porque quando a gente fala fortalecimento político, você tem que tomar cuidado no seguinte sentido: que fortalecimento é esse? Você pode estar se confundindo, porque, professor, o fortalecimento político diz respeito ao fato do império dar mais força política para o exército? Não. Mas se você lê essa frase com a leitura, com a visão de que o exército brasileiro passou a ter mais força política porque se posicionou como um agente político, porque se conscientizou, porque se politizou, isso está certo. Então a gente vai precisar olhar tudo para ver o contexto. D. A desestabilização do movimento republicano corta, pelo contrário, o movimento republicano ganha força. 1870. O movimento republicano ganha força. Por exemplo, em 1870 tem o Manifesto Republicano no Rio de Janeiro. Em 1873, Convenção de Itu. Tá fazendo aniversário, galerinha, ó. Convenção de Itu. Eu coloquei as efemérides aqui no Instagram, no Instagram e no YouTube. O que são as efemérides? Os aniversários redondos. Os paraguaios, cuidado, os paraguaios tinham perdido a guerra. O Brasil tinha vencido a guerra, tinha tudo para sair muito bem para o imperador, mas o que a guerra foi ao fim foi uma guerra ruim para o imperador. Ele perdeu força política, ele começou a enfrentar oposições, o Brasil se endividou, o Brasil viu um preço maior das coisas no seu mercado interno, que a gente chamaria hoje de inflação. E o movimento republicano ganha força. PRP, Partido Republicano Paulista, surge nessa convenção de Itu. É o cafeicultor paulista falando: vou participar da política, não quero mais esse império. Com o crescimento do escravismo? Não, pelo contrário, o movimento abolicionista ele faz o escravismo se enfraquecer, ele ganha força. O abolicionismo ganha força. Então, o gabarito dessa vai ser letra C. Porque quando a gente fala em fortalecimento político do exército, está falando que o exército ganha força o quê? De protagonismo de agente social político. Ele quer participar da política. Quem não vai deixar é o imperador. Então ele se fortalece, enquanto uma instituição que quer fazer política. Isso é também um fortalecimento político. Cuidado quando você for analisar isso, porque tem dois vieses. Você pode analisar de uma forma: olha, o exército não ganhou força política porque o imperador não deu, mas ele ganhou força política porque se viu enquanto uma instituição política. Entende? A gente teve uma politização das Forças Armadas, coisa que até então a gente não tinha visto. Beleza? Boa! Agora, para fechar, uma questão um pouco mais específica, ele quer que você me diga aí lideranças relativas à Guerra do Paraguai, exceto Luiz Alves Lima e Silva é o Duque de Caxias, vai como Marquês para a guerra, volta como Duque. Solano Lopes, presidente paraguaio, a gente falou aqui. O Bartolomeu Mitre, presidente argentino, chegou a comandar a parte das tropas. Manuel Luiz Osório, o general Osório, que foi o comandante do Exército Brasileiro durante uma boa parte da guerra também, né? Então, o gabarito é a letra C. Quem é o Francisco de Lima e Silva, o brigadeiro Lima e Silva? Sem dúvida nenhuma, da família do Duque de Caxias. Ele é pai do Duque de Caxias. Ele não luta na Guerra do Paraguai, né? Mas o seu filho, sim, já em fim de vida, vai ter como protagonismo ali suas ações nessa guerra. Beleza? Então, 4 questõezinhas, vídeo curto para você lembrar aí de alguns temas sobre esse conflito tão grande. Se você quiser uma aula completa sobre isso, tem vídeo gravado, tem a live que eu fiz aqui e tirei as dúvidas de vocês ao vivo, e tem 2 lives, na verdade, tem aqui um caminho bem especial da Guerra do Paraguai, tá bom? E dúvida que você tiver, cara, joga no Google lá o tema e escreve do lado alicerces. É gabarito. Você vai achar uma aulinha que vai te deixar na boa, tá bom? Tchau, gente. Aguardem os próximos vídeos. Valeu!